fomos enganados em Superman, porque aquela cena, aquela revelação do Jor-El pode ser realmente completamente falsa e adulterada. E o James Gunn nos enganou direitinho. E nesse vídeo eu vou trazer absolutamente todos os detalhes e todas as evidências de que tem algo muito grande por trás disso tudo que está acontecendo e dessa manipulação desse vídeo do Jor-El. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e depois de alguns dias sem falar de Superman, retornamos porque eu sigo muito empolgado com esse filme, um filme que tá renovando realmente o gênero, um filme que eu gostei demais, que tá fazendo a DC retornar pro mapa. E uma coisa que chamou muita atenção durante o filme, que é uma das coisas que eu realmente não gostei, por mais que eu tenha gostado muito do filme, isso que fizeram com o Jor-El, eu não gostei. Primeiro, porque o que mostraram dele foi muito pouco. Se a gente for pegar outros filmes, quadrinhos, etc., quadrinho é mais difícil realmente de comparar, né? Porque as coisas são muito mais explicadas e é diferente para compactuar tudo em 2 horas. Agora, filmes, né? Eles têm uma atmosfera kryptoniana maior, por mais que os 2 filmes de origem de Superman, que é o Superman de 78 e o Homem de Aço, boa parte do filme seja a questão do final de Krypton, porque mostra realmente Krypton sendo destruída, nesse caso não. Mas a gente só tem uma mensagem do Jor-El com a Lara do lado. E aí a gente ficou surpreso, né? Porque realmente o Jor-El quer que o Superman conquiste a Terra. O Jor-El é um baita de um vilão. Quer conquistar tudo ali, quer que o Superman tenha até um harém. E isso não bate em nada com o que é o Jor-El, pelo menos nas partes mais canônicas do Superman, seja em filmes, animações ou principalmente quadrinhos. Seja a Era de Ouro, Prata, seja a pós-crise, todas essas versões que fizeram, todas essas modificações, não era esse o objetivo do Jor-El ao enviar o Superman para Krypton. Óbvio que uma adaptação, James Gunn pode mudar, mas eu acredito que isso tem um propósito maior. O James Gunn não mudou isso gratuitamente. Por quê? Porque assim, durante o filme foi revelado que essa cena que fala exatamente sobre o Superman governar a Terra, ter um harém, etc., quando analisaram ali, foi mostrado que realmente não foi adulterado. Inclusive o Senhor Incrível viu e disse, não foi adulterado. E o cara tem, sei lá, 14 PhDs, não sei o que, o cara é especialista em tecnologia. Pois é, ele disse que não foi alterado, que é a mensagem original. Mas aí entra uma questão, a primeira questão. O Lex tem toda aquela tecnologia, inclusive de universo de bolso. Olha só a tecnologia que tem o Lex Luthor, até de criar um clone de Superman com poderes muito parecidos. O Lex não conseguiria, com a tecnologia que tem, alterar aquilo ali e ninguém perceber? Eu acho que conseguiria. Mas digamos que não, que aquilo ali realmente foi totalmente honesto, nós não fomos enganados nesse ponto. Simplesmente o Lex pegou a mensagem, a engenheira decodificou e jogou para a mídia. A mensagem pode não ter sido alterada, a mensagem de Jor-El, mas criada por outra pessoa. Porque se a gente for pegar uma outra evidência, o Superman foi enviado à Terra para ser um conquistador. E a Kara, sua prima mais velha, que na época de Krypton devia ter, sei lá, 10, 12 anos, foi enviada para proteger o Kal-El. Foi enviada para lá e ficou presa na Zona Fantasma por vários anos. Lá, ela continuou uma adolescente ou uma jovem, né? Muito mais jovem que o Superman, e chegou à Terra. Se a gente for pegar o final de Superman, a Kara, ela não tá nem aí. Ela tá realmente tendo crises de identidade, porque ela tem uma convivência de Krypton. Ela viveu em Krypton por muito tempo, e ela não tá habituada com a Terra. E isso faz com que ela vá beber em outros planetas. É diferente do Superman, que tem um propósito. A Supergirl não tem um propósito. E isso é mostrado de forma bem clara. E se a mensagem do Jor-El fosse realmente verdadeira, a Supergirl teria sim um propósito: cuidar do Clark e garantir que o Clark consiga fazer exatamente tudo aquilo que o Jor-El planejou.
Então a Supergirl não tá ali para isso, não tá ali para ajudar o Kal-El, o Superman, a governar a Terra, a governar o mundo. Ela não tá nem aí. Ela tá passando por crise de identidade completamente. Tá? Então tem outra questão. Como isso se não foi adulterado? Pois é, se não foi adulterado isso, ele pode ter sido criado e adulterado antes, lá em Krypton. Sim, uma mensagem falsa. Então, quando eles decodificaram aqui, viram que era uma mensagem completamente verdadeira, porque essa mensagem foi toda criada e não alterada. Ela foi criada de uma vez só em Krypton, mas não precisa ser exatamente do Jor-El. E aí existem duas possibilidades. Se em Homem de Aço, o General Zod saiu da Zona Fantasma e foi para a Terra em busca daquelas informações de todo aquele padrão genético de Krypton que estava no Superman e aí acabou indo para a porrada, aqui o Zod pode ser mais estrategista. Ele pode ter criado isso, ter manipulado ali as informações para que o Superman veja as coisas de forma diferente. Veja exatamente as orientações do seu pai dizendo para ele se tornar um ditador na Terra, um conquistador. E isso ajudaria o plano do Zod em restaurar Krypton, em criar uma nova Krypton. Porque aí quando ele saísse da Zona Fantasma, se libertasse, retornasse, encontraria a Terra totalmente conquistada, não precisaria sair na porrada com o Superman, e encontraria um aliado mais jovem, um aliado com menos experiência de guerra, e seria muito mais fácil do Zod controlar absolutamente tudo. Lembrando que isso, obviamente, são teorias, não são vazamentos, nem rumores, nem nada. É uma teoria que eu estava pensando ontem e eu acho que faz muito sentido poder ser o Zod, para que o Superman enfrente uma ameaça muito maior em Superman 2, na sua continuação, que não seja só o Lex Luthor e um clone, tá? Então, agora temos uma outra possibilidade, uma possibilidade que eu ainda acho que pode ser muito mais plausível, que eu acho que pode ser muito mais utilizada para isso, que é Brainiac. Sim, quem sabe o Brainiac não está infiltrado ali naquela tecnologia kryptoniana. Quem sabe não são planos do Brainiac para fazer isso, para conquistar aquela Terra. Essa tecnologia kryptoniana que foi utilizada ser toda dele, do Brainiac, e o Brainiac ser o grande vilão de Superman 2, manipulando ou tentando manipular o Superman para realmente a sua chegada ali. Então eu acho que isso também pode fazer sentido, tá? Ele pode ter manipulado tudo, até porque o Brainiac é tecnologia pura. Ele está lá dentro, ele pode estar lá dentro daquela própria tecnologia kryptoniana, ser exatamente ele. E por isso os robôs acabam protegendo o Kal-El. A mensagem não foi mostrada toda, estava corrompida. Será que os robôs não conseguiriam arrumar? Ou os robôs realmente esconderam absolutamente tudo? Essa é a grande questão. Por que os robôs substituíram as imagens do pai e da mãe do Superman para botar realmente os pais da Terra? Será que eles estão escondendo alguma coisa, uma ameaça maior, que eles não querem que venha à tona? Então talvez seja essa realmente a proteção, os robôs estejam protegendo o Kal-El, o Superman, porque a Supergirl, ela não tá nem aí. E ela também não tem planos de conquistar Terra nenhuma. Então eu acredito que essa mensagem foi totalmente corrompida, foi criada em Krypton, e não corrompida pelo Lex, e também não é real, para chegar aqui e criar um Superman totalmente tirano, coisa que os pais do Superman, a Martha e o Jonathan, conseguiram tirar essa ideia junto com os robôs que não mostraram essa mensagem para ele. Óbvio que se ele visse essa mensagem já adulto, depois da sua criação, isso realmente não faria muito sentido, tá? Então não tem muito sentido mostrar o Jor-El dessa forma, porque o Jor-El sempre trouxe para o Superman muita sabedoria, toda a sabedoria e os ensinamentos de Krypton, que se somou ao que ele viveu na Terra, a sua humanidade, transformando o Superman em um ser realmente, além de ser um ser muito bom, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito sábia. E não com um pai assim, desse jeito, porque a única essência do Superman agora é simplesmente a da Terra e não a kryptoniana.
Então acho que pode fazer completamente sentido, mas diz aí, faz sentido essa teoria? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes de Superman. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada, nenhum detalhe, tudo que surgir de Superman e da DC eu vou trazer aqui sempre em primeira mão no canal mais rápido da galáxia. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa com absolutamente tudo de Superman. Até mais!